Vocês estão vendo a minha tela aí, turma? Como que eu vou ficar sabendo que estão vendo? Sim, dá para ver. Ah, bacana. Legal. Vou gravar, ele demora um pouquinho. Estão vendo essa tela. Tá. Agora tá gravando. Tá bom. Então, nós estamos gravando. Você, por favor, coloque aí o seu número, série, né? E às vezes tem nomes muito comuns, então você coloca o seu sobrenome também, tá bom? Objetivo, né? Competências gerais da BNCC, sociologia. Qual que é o objetivo hoje? Qual que vai ser os objetivos das nossas próximas aulas? Objetivo é conteúdo e temas. Nós vamos ver agora também. É a construção de um olhar de estranhamento sobre a realidade, né? A diferenciação entre o olhar do sociólogo e do senso comum. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Né? Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O que é isso, tudo que a gente acabou de ler? Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Ora, nós, os jovens, por natureza, né, na sua juventude, na sua adolescência, já são, por natureza, buscadores, né, de reflexão, de justiça, né, de não conformismo com o mundo, com aquilo que ele vê de errado, né? Mas qual que seria o nosso trabalho aqui, propriamente dito? Não seria ser rebelde por ser rebelde, né? Mas a gente entender que há algumas bandeiras, há algumas realidades que a gente vive que elas devem ser tocadas por nós, somente na escola, onde a gente está aprendendo, né, essas teorias sociais, né? Então, não seria ser rebelde por ser rebelde, um rebelde sem causa, né? Mas, muito pelo contrário, ter fome e sede de justiça, né? É isso, tá bom? Então, o que seria o senso comum aqui? O senso comum se difere da ciência, né? Se difere do nosso olhar, do olhar social, porque embora a gente vá trabalhar com o senso comum, partimos do senso comum, mas chega um momento que o senso comum, ele para nós, ele para. Então é preciso que a ciência avance. E a sociedade, você vai ver aqui, a sociologia, melhor dizendo, é essa ciência, tá bom? No segundo ponto, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, né? Incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, né? A gente tem tanta criatividade, não é mesmo? Para investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base no conhecimento das diferentes áreas. Valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais. A gente vê aí, a gente tem o hip hop, a gente tem aí tantas músicas, a arte, né, a dança, né, manifestações artísticas e culturais. A gente vai ver o slam, né? Mesmo o slam é tão bacana a gente participar de slam e ver a galera ali naquele momento de improviso, fazendo acontecer a sua manifestação, o seu grito, né? De não conformismo com o que aí está. E nós vamos aprender juntos, porque eu gosto disso, eu faço isso acontecer nas aulas, mas é interessante que a gente fica participando com vocês, a gente aprende com vocês, tá bom? No outro tópico também, nós vamos ver as habilidades. Então, as habilidades, as competências e habilidades, é desenvolver o espírito crítico dos alunos e sua capacidade de observação da sociedade. Como que vocês observam a sociedade? Como que vocês chegaram até aqui? Como que vocês veem a escola? A escola é isso mesmo? A escola... Como que vocês viram o Enem 2021? A galera toda reclamando da injustiça que houve, né? Um aluno que não teve internet, um aluno que não teve como fazer uma revisão, um aluno que não teve como fazer até o próprio... A taxa não, porque a taxa, se você fizer lá a sua inscrição e pedir para eles a inscrição gratuita, tudo bem. Mas havia um grande inconformismo da rapaziada, da galera, que no transcorrer até agora mesmo, o Enem digital, deixou muito a desejar, né? Então,
é desenvolver habilidades de leitura, né? Então você precisa ter uma observação da sociedade, eu queria que você acompanhasse aí comigo, por favor, né? Uma leitura da sociedade, daquilo que está acontecendo, onde você sai daquele lugar e você vê de fora, né? Então desenvolver habilidades de leitura, produção de texto contínuo, expressão oral, iniciar a construção de um olhar sociológico sobre a realidade, sobre a nossa realidade, tornar o aluno consciente de que não há um olhar natural. Embora, pessoal, essa leitura aqui você já talvez esteja um pouco cansado dela, ela é importante, porque ela é um conteúdo nosso de algumas informações, até técnicas, para quando nós trabalharmos, e você vai ver isso aqui na universidade, se você for para um curso técnico, se você for para uma academia, a gente, e vai cair, por exemplo, no Enem, tem caído sociologia, às vezes um pouco na história, um pouco na geografia, muito pouco, mas na filosofia e na sociologia, você vai ver muitas questões. Então, esse momento aqui é um momento muito importante para você acompanhar comigo aí, tá? E a gente fazer uma leitura juntos, tudo bem? Então, olha só, a produção de textos contínuos, expressão oral, né? Iniciar a construção de um olhar sociológico sobre a realidade. Aquilo que o MV Bill faz, né? O Racionais, e tantos outros aí que agora eu não estou lembrando, né? É fundamental o desenvolvimento da capacidade de estranhamento do aluno em relação a si próprio, a realidade que o cerca, né? Esse será o primeiro passo para a formação de um olhar crítico sobre o cotidiano e, posteriormente, para o desenvolvimento da capacidade de pensar sociologicamente. Posteriormente, ao desenvolvimento de uma capacidade de pensar sociologicamente a respeito de questões pertinentes à nossa realidade, né? Como que a gente está vivendo, pessoal? Nossos dias, esse medo, né? Essa pandemia, a questão racial, né? Eu não sei se você tem acompanhado aí o BBB, eu não acompanho, eu não tenho tempo, não tenho tido tempo, né? Mas é interessante a gente ver, né, os influenciadores, né? Ontem eu estava vendo lá em casa os influenciadores, como que funciona a casa, né? Como que funciona fora da casa, como que funciona o Brasil. Veja que é um produto para um determinado tipo de clientes, né? De auditório, vamos assim dizer, para um determinado tipo, é padronizado. Então a sociologia ela vai analisar, né? Porque você não vai ver alguém ali de uma classe alta, pode até ter do rico assistindo. Esse é um programa formatado, eu não estou criticando quem assiste o programa, a gente está fazendo só análise, mas é um programa formatado para quem? O que ele quer passar com aquilo? E a gente pode observar, eu observei em algumas TVs e rádios, que há o povo aqui, as pessoas, né, os ouvintes, né, já até de uma maneira até criminosa, fazendo alguns tipos de ameaças para as pessoas da casa, né? Então, como que saiu o Lucas? Como que está lá a Carol Conká? Né? Como que está lá? Até ouvi dizer, não sei se é isso, mas e eu vou estudar, mas vocês estão acompanhando aí, há uma guerra, né, de racial lá dentro, será que há? Né? Então, tudo isso, a gente precisa ter uma leitura sociológica para poder ver o mundo de fora, como se eu tivesse eu e você de fora da casa, dentro, e olhando isso. Né? Então, a sociologia, junto com a filosofia e outras disciplinas, mas principalmente a sociologia, ela nos dá ferramentas para a gente poder ver e analisar a nossa sociedade. Né? Então, a gente vai seguir aqui. Esse será o primeiro passo para a formação de um olhar crítico sobre o cotidiano e, posteriormente, para o desenvolvimento da capacidade de pensar sociologicamente a respeito de questões pertinentes à nossa realidade. Procuraremos ainda torná-lo apto, né, a compreender que é possível viver em sociedade por intermédio do processo de socialização, que se dá por meio da incorporação de papéis e da construção de identidade. Ora, o Brasil é 56% de negros, né? 56%, pessoal, de negros.
Onde estão os negros? Né? Eles estão nas escolas? Aqui. Né? Onde que essa rapaziada está? Nos trabalhos, onde eles estão estudando, qual o futuro? Então a gente vai ver o racismo institucional, o racismo individual, o racismo coletivo que a gente tem, né? Nós vamos estudar isso através da sociologia. Refletir sobre a diversidade nacional de forma crítica. Discutir para além das diversas, além das diversidades étnica e sexual. Às vezes a gente só consegue falar, mas o racismo, mais o gênero, né? E a gente não consegue ampliar os nossos olhos para as outras diversidades, né? Social, cultural, porque trazemos com a gente um olhar naturalizado, e aí a gente precisa ter um olhar sobre a saúde, por exemplo. Quem é que está morrendo de Covid no mundo inteiro, pessoal? O pobre. Quem está morrendo nos Estados Unidos? O latino, o pobre, o negro, né? No Brasil, será que é diferente? A economia, a educação, a cultura, o lazer. Ao buscarmos informações sobre o tema, desconstruímos a percepção de que as coisas são assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Eu já estou cansado de lutar, mas não, pessoal, nós estamos numa idade de que a gente tem que fazer, onde eu estou dando munição para a gente fazer valer a nossa voz. Né? É preciso fazer valer a nossa voz, mas imbuído de uma ciência que nós vamos aprender nos seus diversos autores, nos seus diversos doutrinadores, vamos assim dizer, né? O que eles pensam a respeito da sociologia. Pessoal, tem alguém querendo entrar aqui? Eu vou permitir. Deixa eu ver aqui. Então é isso. Desconstruir a percepção de que as coisas são assim mesmo. Uma das coisas pior que existe no ser humano e na juventude é o conformismo. Você se conformar, né? Onde você estará daqui 5 anos? Né? Onde nós estaremos daqui 5 anos? Qual a leitura de mundo que você faz hoje e que você projeta para daqui 5 anos? Quais são as barreiras, as dificuldades que você vai encontrar? Porque o menino lá do Rio Branco, o menino do Lavoisier, o menino do Etapa, a garota do Objetivo, a garota dos grandes colégios, das grandes escolas, eles sabem como é difícil entrar numa escola, numa USP, numa Universidade Federal, numa escola com 100% de bolsa, porque ele não quer pagar também, na medicina, na engenharia, no direito, ou mesmo em cursos técnicos, você precisa ralar e ralar muito. Então, qual é a dinâmica, a leitura social que você faz hoje das suas dificuldades para que a gente lute juntos, junto com a sociologia, para que a gente possa fazer um mundo mais justo, mais socialmente mais justo, tá bom? Então, olha só, é assim mesmo esse conformismo e que as influências determinarão o que o Brasil é hoje. Todavia, tais influências podem ser fortalecidas ou neutralizadas, redesenhando o entendimento da diversidade. Então, um dos nossos objetivos, uma das nossas habilidades na sociologia é desenvolver habilidades de leitura, produção de texto, a música, né? Aquilo que eu falei agora aí, da gente fazer textos, a gente criar, mesmo aqui dentro da escola, no seu segundo ano, esse ambiente em que a gente começa a ver pessoas se movimentando, né, para algo que realmente, olha, aquela pauta lá é importante. Né? A pauta, em sala de aula, a gente deixa isso muito claro, o que a gente não gosta, o que a gente não tolera em sala de aula, que uma delas é o bullying. Né? Então, mas vamos lá, pessoal, desenvolver habilidades de leitura, produção de texto contínuo e expressão oral, né? Sugestão de estratégias, aula dialogada, pesquisa de campo, integração de textos e imagens. Vamos ver aqui, ó, uma frase muito interessante, 2 frases, pessoal. Uma do Max Weber, depois lá no final eu volto a falar sobre o Max Weber. Né? Às vezes nossa vida é colocada de cabeça para baixo para que possamos aprender a viver de cabeça para cima. Olha que interessante. A gente sabe que os nossos pais, os nossos avós, os caras saíram lá da Bahia, do Nordeste, vieram para cá. Como que foi formado o bairro de Guaianazes? Né? O bairro de Guaianazes, as pessoas chegavam de ônibus lá no Largo da Concórdia, pegava lá, já tinham vindo para cá de Pau de Arara, né?
e vinham lá do Lago da Concórdia e eram literalmente despejados aqui em Guaianazes, São Miguel, e eles eram deixados aqui. Por isso que esse bairro chama-se bairro dormitório, né? Onde está o nosso lazer aqui? Onde está a nossa cultura aqui? Isso a gente precisa discutir, né? E essa leitura, onde você se enxerga, né? Então, essa leitura é legal, essa frase do Weber é legal. Às vezes, nossa vida é colocada de cabeça para baixo, assim, os professores agora, né, tendo que fazer aulas em live, tá uma briga danada, você não sabe como é difícil, né? Eu não tenho nenhuma simpatia por fazer live, viu? Já vou deixar isso bem claro, né? Mas a gente tem que fazer, temos que sair do nosso conformismo, temos que mostrar que a nossa realidade que está sendo mudada, né? E vai ser assim, né? Então, para que possamos aprender a viver de cabeça para cima, Max Weber. E aqui tem uma frase muito importante, pessoal, muito interessante. Eu queria que você acompanhasse essa leitura também. Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que, em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, turma, tem impacto na vida de todo mundo e de tudo o que as pessoas fazem ou se privam de fazer. Acaba afetando as nossas vidas. Então, tudo o que nós fazemos ou deixamos de fazer, privamos de fazer, acaba afetando as nossas vidas. Zygmunt Bauman, né, um sociólogo, filósofo já falecido, nós vamos ver isso. Agora, eu poderia falar com você só dessa frase aí, uma coisa interessante, turma. Muitas mães estão reclamando que na escola os alunos não estão usando máscara. Vi aí, por ano passando, por cima aí, uma situação do que estavam reclamando até da escola, né? A minha máscara está aqui. Eu estou falando, evidentemente, sozinho, né? Já tomei todos os meus cuidados aqui com gel, né? E você, o que você acha de tudo isso? Seria interessante, porque a sua omissão ou a sua ação beneficiará o grupo ou não beneficiará o grupo. A ação de um presidente que se põe lá atrás, dizendo que a ciência para nada presta, que isso tudo é um problema e que a economia tem que ser gerada, não pode parar. Ora, o que isso gerou? O que isso deixou de gerar? Então, são coisas que a gente, estudando, e essa frase do Bauman é riquíssima, é maravilhosa, porque a sua ação ela vai trazer consequências para nós aqui na escola. A sua omissão ou a sua ação, positivamente ou negativamente. Eu espero que você concorde com isso. Eu espero que você ache e se inclua, né, dentro dessa perspectiva. Nós não estamos aqui brincando. Existe nosso pai, nossa mãe, nossas esposas, nossos filhos em casa, né? Mas como que a rapaziada... Toma. Um professor falando, né? É ruim acordar e só ter você na sala e ele esperando você. Como que a gente vê essa questão no mundo inteiro? Não é só na periferia, não. No mundo inteiro, né? Então, pessoal, o objetivo nosso, portanto, é de colocar o jovem diante do outro, visto como estranho a ele, de forma a permitir-lhe desvendar sociologicamente o outro. Essa alteridade, quando eu vejo o outro, quando eu vejo algumas pessoas aqui sem máscara na escola, abraçando afetuosamente lá fora, né? Oh! Quer dizer, eu fico me imaginando, né? O que vai acontecer nessa volta, nesse retorno escolar, né? Então, aqui cabe de nós, professores, uma observação, né? A gente vai estar atento a isso por causa da minha segurança e por causa da sua segurança, mas por causa da segurança de um todo, né? Porque vai além das nossas casas, né? Então é isso, turma. Podemos falar muito mais sobre isso, mas para passar de uma forma muito rápida sobre esse assunto, né? O objetivo, portanto, é colocar você diante do outro como aquela pessoa que se importa com o outro sociologicamente. Então, por exemplo, o Enem 2021,
né? Que foi... Eu disse o seguinte para o meu pessoal, quem não passou agora, em 2022, vai ser muito mais difícil. Porque essa galera vem toda, né? Tem muita gente que não fez, porque não pôde, teve medo, teve falta de preparo, não teve como estudar psicologicamente, não pôde realmente interagir mesmo, porque é preciso mergulhar nos estudos, né? Você não pensa que é fácil pegar 100% de uma faculdade paga, por exemplo, aí vamos falar de uma PUC, de uma São Judas aqui, nossa, uma faculdade por aqui, ou mesmo entrar numa USP. É uma briga grande, uma guerra de titãs, pessoal. Nós vamos falar isso nas aulas, Gilvan, eu, todos os professores aí, mas é isso, nós estamos aqui para ajudar você a compreender esse mundo, né? Então, veja só, o mercado de trabalho hoje, né? O que apresenta novas exigências. Se você não sabe, existe um estudo agora, eu ouvi e li alguma coisa agora, hoje de manhã. As empresas que estão, a Nike, por exemplo, que tem donos negros, né? E empresas no mundo inteiro que estão admitindo mais negros no seu núcleo de funcionários, elas estão tendo, pessoal, há uma projeção, e isso é estudo, isso é sociologia, estudo, ciência, pessoal. Elas têm mais projeção no mercado e vendem 36% a mais. Olha só que interessante. Então está todo mundo, com relação, agora eu estou falando com relação à raça, né? Está todo mundo agora preocupado em ter uma diversificação no seu núcleo de funcionários, porque isso gera também riqueza, isso gera capital, tá bom? Então vamos lá. A nova escolaridade, né, a formação profissional, a gente vai falar muito sobre isso nas nossas aulas, tá bom? O ensino o que pressupõe o ensino da sociologia, turma? O ensino da sociologia pressupõe, então, a compreensão da educação como um caminho para conhecer, para saber, no sentido de superar os preconceitos, que a gente já falou aqui, gênero, racial, né? Nada de bullying na escola, pessoal. Eu sou o tipo de cara criado na periferia. Não vou falar aqui porque a gente está gravando, mas aonde eu passo, a hora que eu passo, em qualquer ambiente que eu passo, a hora que eu for, seja no Prestes Maia que a gente deu aula, seja aqui no Jardim São Paulo que a gente deu aula, seja aqui nessa quebrada mesmo, a gente não... A gente entra e sai, claro, sabendo alguns detalhes, né? Mas a gente não tolera, em hipótese alguma, principalmente em sala de aula, né? Preconceito, ideologia. E para a gente desenvolver isso, a gente precisa ter esse olhar crítico para nós mesmos, né? Nós precisamos ter uma capacidade crítica e desenvolver isso. Para tanto, considera-se fundamental desenvolver no aluno os hábitos da leitura, da escrita, instrumentos fundamentais para ele se comunicar com os outros, em cujo lugar no mundo ele, por meio da sociologia, também aprenderá a estranhar. Então, esse estranhamento, como que você começa a ver? Através da leitura. Nós vamos ter textos aqui, nós vamos disponibilizar livros, vamos trazer autores, nas próprias músicas, na arte, né? A gente vai vendo isso, tá, pessoal? Mais um pouquinho de paciência só, que a gente já vai finalizar. A sociologia... então, o que é a sociologia? Tudo bem? Talvez você teve um contato com a sociologia no passado ou não, isso aqui é uma revisão. Tá? Então, a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade e os grupos, organizações e instituições, que a compõem com o intuito de compreendê-los dentro da dinâmica das interações sociais. Pensa nas abelhas, como que elas interagem? Cada um tem uma função, né? Todas têm uma função, mas quando elas vão fazer o mel? Talvez um exemplo muito simples, muito singelo para a gente compreender isso, nós vamos, através das aulas, trazer outros exemplos, né? O papel do sociólogo é trazer à tona discussões que são urgentes, mas até então encobertas por névoas, né? Que dificultam a percepção de sua existência pelas pessoas, de onde se conclui que para estudarmos sociologia, devemos desenvolver um olhar desnaturalizado, ou seja, a gente sair, né, do lugar, do local, ver de fora, e esse processo se inicia com estranhamento de fatos que são tidos como naturais quando não são. Ora, você sabe disso. Como que eram os capítulos da Malhação aí há 10 anos? 10 anos.
né? Não gosto de falar 10 anos atrás, é redundante, mas há 10 anos. Como que era a Malhação? Há 15 anos? Há 20 anos? Você viu um negro. Quando muito, alguém com o cabelo, né, puxado. Né? E hoje, como que a Globo desenvolve essa dinâmica, né? Esse estranhamento, vamos assim dizer? O que ela quer passar? Então, eu estou colocando aí só a questão da Malhação, né? Porque estou entendendo que talvez as pessoas tenham um pouco mais de contato com a televisão e é ali onde a galera começa a questionar um pouco mais a sua realidade, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Também é importante destacar que as aulas de sociologia dialogarão muito com as outras disciplinas, né? Como história, geografia e filosofia. Filosofia eu fico muito à vontade, porque a gente tem o Gilvan, o professor Gilvan. História também, nós sempre fico muito à vontade, porque a gente tem o professor PCA, o Ari, né? Geografia virá um outro professor, uma outra professora logo, e tem a gente aqui também para fazer parte, junto com outras disciplinas, né? Literatura, por exemplo, é muito interessante. Eu ia trazer até um poema de Casimiro de Abreu, mas aí a gente ficou meio aqui acanhado, né? Com as câmeras, mas é muito importante porque nós vamos trabalhar, por exemplo, o Álvares de Azevedo, nós vamos trabalhar outros autores, Carlos Drummond, que tem um olhar, uma perspectiva, uma leitura, uma dinâmica social, que faz uma crítica social. Né? Essas ciências nos ajudarão a lançar um olhar sociológico sobre a nossa realidade, pois juntas formam as chamadas ciências sociais. É interessante, espero trazer para você, diante de todas essas leituras, um pouco de entusiasmo com a ciência social, com a sociologia. Né? Então, olha só, presta atenção aqui, em algumas definições. Muitas pessoas acham, muitos cientistas, sociólogos, acham que não há definição para a sociologia. Muitos acham que tem, muitas. Eu trouxe algumas aqui. Sociologia é o estudo das interações e das inter-relações humanas, suas condições e circunstâncias. Maurice Ginsberg. Né? Uma outra, o assunto da sociologia é a interação dos espíritos humanos. Leonard Rabihaus, alguma coisa assim. Trelawney, na verdade, Rabihaus. Então, olha só, eu queria que você fosse acompanhando essas definições, por quê? Porque elas têm alguma coisa em comum, tá? A outra, a terceira, é a ciência do comportamento coletivo. Estudos em relação de raça, migração, assimilação, movimentos sociais, desorganização social no espaço coletivo. Né? Esse camarada é R.E. Park, da Escola de Chicago, uma escola que produziu um vasto e variado conjunto de pesquisas sociais direcionada à investigação dos fenômenos sociais que ocorriam especificamente no meio urbano da grande metrópole norte-americana. Então, com essa escola, inaugura-se um novo campo de pesquisa sociológica, centrado exclusivamente nos fenômenos urbanos, que levará à constituição da chamada sociologia urbana como ramos de estudos especializados. Olha só, eu vou te falar um detalhe. Eu estava vendo essa semana, em Paraisópolis, que eles se uniram através de cooperativa, porque eles fazem isso, e estão comprando legumes, estão comprando dos agricultores, né, verduras, todos os seus mantimentos, diretamente do produtor, sem o atravessador CEAGESP. E há até universidades trabalhando com eles, no sentido de dizer, olha, esse camarada comprou lá as bananas a R$20 a caixa. Ele tem que vender a R$23. Se ele estiver vendendo a mais de R$23, não compre, denuncie. Na Paraisópolis. Olha só, então, o que esse camarada está dizendo, e aí nós vamos ver outras escolas, nós temos a escola de Frankfurt, nós temos as escolas de Chicago, que eu estou aqui falando para você, nós vamos estudar esse movimento, e esse movimento é interessante, do parque, que é um movimento que sai do lugar onde a gente está vivendo, né? Isso acontece muito, pessoal, nas comunidades.
né? É lá que tem a cultura, é lá que está acontecendo, não é fora dela, né? Então, a gente vai discutir isso em sala de aula, tá? Sociologia é a ciência do comportamento coletivo. Estudos em relações de raça, migração, assimilação, movimentos sociais e desorganização social. Eu acabei de ler, né? Essa aqui. Vamos lá para mais uma definição, pessoal. A sociedade em geral é... E por que é importante, turma? Não sei se você já dormiu aí, espero que não. Porque é o seguinte, eu trouxe alguns autores aqui, e a minha preocupação em sala de aula, principalmente com o segundo e terceiro, é mostrar autores que vocês, talvez nem lá na academia, na universidade, verão, ou se verão com muito pouco. Ou, quando vê-los, falar, poxa, eu vi isso aqui no ensino médio. Tudo bem? Então, olha só, esse camarada que eu trouxe, ele tem uma definição muito bacana. A sociologia geral é, em conjunto, a teoria da vida humana em grupo. Se você fosse definir sociologia, seria interessante, essa é uma bacana. É, em conjunto, a teoria da vida humana em grupo. Como que a gente vive em grupo? Por que eu estou vestido assim? Por que a gente não está vestido assado? Por que na praia se tem um comportamento com relação à vestimenta que a gente não vai ver aqui, nem pode ver? Né? A gente vê alguém aqui de biquíni ou de uma sunga atravessando a rua aqui, é um doido, né? Não compatibiliza, né? Mas na praia já é diferente, não é? Então, daí por diante, tudo que a gente pudesse dar de exemplo aqui, por que a gente estuda, por que a gente senta, por que a escola é dessa maneira, né? Então, é a teoria da vida humana em grupo, turma. Legal essa, do Tönnies Ferdinand, né? Um alemão, tá? Ele foi especialmente sua concepção de comunidade exerceu profunda influência sobre a maioria dos sociólogos contemporâneos. Então esse camarada vai influenciar... Oi. Tem gente pedindo para entrar. Pessoal, tem gente pedindo para entrar aqui. Dá licença só um minutinho aí, não durma. Não durma. Ok. A Yara Souza, acho que é a Yara. Bem-vinda, Yara. Desculpa aí o atraso aqui. Mas olha só, então, a gente tem essa escola, a gente tem muitos alemães, né? Max Weber, o próprio Emile Durkheim, que eu vou falar dele, o Karl Marx. Pessoal, é pesado a sociologia. Eu espero, e aí eu tenho com os meus colegas, o Ari e o barbudo lá, esqueci o nome dele, o Gilvan. Barbudo não, pessoal, desculpa, eu sabia, eu estou brincando. Essa questão da gente passar para vocês, né, sem querer criar revolucionários, sem causa, não, mas trazer para vocês, realmente, dentro da doutrina, dentro da sociologia, da filosofia, da história e de outras disciplinas, essa questão nossa. Porque se você perder a sua juventude, a força que você tem na sua juventude de lutar, nós vamos perder algo muito bonito que aconteceu no mundo, que as grandes revoluções foram causadas pelos jovens. Tudo bem? Então, ó, Tönnies representa a comunidade como forma de convivência natural, orgânica. Então, veja só, imagina você agora numa comunidade, ele vê essa forma de convivência natural, orgânica, ou seja, é natural, ao passo que as sociedades se lhe afiguram como uma forma de vida social mecânica. Ou seja, saiu da comunidade, eu falei da Paraisópolis, da Heliópolis, ou da Tiradentes, ou de Guaianazes, nós temos cultura ali. Nós temos arte ali, nós temos valores ali, mas quando a gente sai dali, ele diz, olha, isso é artificial, fazendo um contraponto. Nós vamos ver isso, eu estou trazendo para vocês só uma questão teórica e prática, para que a gente consiga gostar, e essa é a minha luta aqui com você, gostar da sociologia, gostar de ciências humanas, das ciências sociais, né? Então, olha só, a tendência do desenvolvimento social vai, no entender do sociólogo, da comunidade para a sociedade. Olha que legal, agora você consegue chegar da comunidade para a sociedade, não é o contrário, pessoal. Não são os caras que têm que dizer para a gente como a gente vai viver aqui.
né? Como a gente vai viver aqui na quebrada, aqui na periferia? Como que nós vamos viver? Não, para esse sociólogo, a comunidade, a vida orgânica dela, ligados entre si, né, que vai ditar as normas de como viver. Bacana isso, né? Espero que você tenha gostado desse camarada. Mas, digo para você, hein, como estudante de sociologia, como estudante de filosofia, que esses autores aqui você não vê fácil, não. São um pessoalzinho assim que busca pesquisar mesmo, tá? Então, a tendência do desenvolvimento social vai, no entender do sociólogo, da comunidade para a sociedade. Os grandes slams, os grandes... o que o MV Bill vai cantar? Qual que é a tônica do MC Racionais? Por que a gente parou de produzir raps? Por que a gente parou de produzir essa música que pega na veia, que fala com a gente, que mexe com a gente, fala, opa! O que é isso aí? Por que a gente parou? Né? Há um conformismo? Será que nós estamos conformados com esse mundo que a gente recebe? Né? Com essa formatação, olha que palavra legal, formatação para a gente viver enjaulados. E aqui eu diria para você que tem um filme para nós assistirmos, se você assistiu, depois você coloca aí, se você quiser assistir, eu não sei a faixa indicativa, se é 14 ou 16 anos, mas chama O Tigre Branco. Né? O Tigre Branco. Quase enrolei a língua para falar agora, né? Netflix, um filme muito bacana que vai falar de castas, vai falar de um rapaz que quer sair daquele mundo dele, daquele conformismo que ele vive. E é lindo, pessoal. É rico esse filme, hein? E ele quer então sair, ele quer viver, ele quer ter condições de viver e viver bem. Né? E esse filme é bacana. Deixa eu parar por aqui, porque pode ser que, dependendo aí da escola, a gente passe até aqui. Tá? Mas é um não conformismo com a casta. Nós vamos ver o que é casta, se você não sabe, se você ainda não estudou, né? Na Índia, né? Você nasce de uma determinada... É aquela coisa de estamento, né? Antes da Revolução Industrial. Né? O clero, a igreja, né? Que é o padre, o bispo, o papa, clero. Depois nós temos ali a burguesia, né? Camarada, burguesia, né? Só no filé, só no croissant, né? Então, a gente tem a burguesia que sai do feudo, né? E a gente tem essas classes chamadas de estamento, né? Que você não saía, você não passava para outra classe social, né? Então, o clero, a burguesia, o feudo, né? Então, como que isso acontece hoje? Né? Por que eu vejo meninas de 14 anos e 12 anos, minhas alunas, já com filho? Nada contra. Cada um tem a sua vida, tem a sua dinâmica, mas o que está embutido numa sociedade em que a menina de 14, 15 anos já tem que ser mãe? Né? Vai interromper os estudos? Como que a gente luta, turma? Como que a gente vai sair desse mundo que muitas vezes vem fechar a gente em castas? Né? Nós vamos estudar isso. Então, a tendência do desenvolvimento social vai, no entender desse sociólogo, que é o Tony Ferdinand, né? Trazer um modelo de viver diferente, né? De cultura, da comunidade para a sociedade. Olha só que interessante. Né? E há um modelo de viver diferente na quebrada. Né? Né? Mas a gente precisa... Isso aí a gente discute depois. Né? Natural, orgânica. Eu coloquei aqui as comunidades de Heliópolis, né? Paraisópolis. Né? Então, esse camarada, junto, olha só, turma, olha com quem que ele está. Jorge Simmel, né? O Simmel, ele está com Werner Zombart, Max Weber fundou a sociologia, junto com esses caras todos, e com Max Weber eles vão fundar a sociologia, a Sociedade Alemã de Sociologia. Talvez para você, professor, não estou nem aí, isso não quer dizer nada para mim, mas o Gilvan já falou de um tal de Weber, já falou do Durkheim, o professor Ari já falou lá também sobre o Karl Marx. Olha só, esse camarada, esses alemães, a gente pretende estudar com vocês, vai depender muito de vocês, da dinâmica de vocês, do interesse de vocês, porque empolgação, pessoal, aqui do outro lado a gente vai sempre ter, tá bom? Estudar a gente vai sempre trazer para vocês. Mas olha, esse camarada, inclusive eu coloquei essa informação aqui, ó, além de ser professor de Kiel, eu vou falar no português aqui, é uma universidade alemã,
esse camarada ser, durante 24 anos, presidente da Sociedade Alemã de Sociologia, ele foi preso, pessoal, por posicionar-se contra o nazismo. Ele foi preso por Hitler. Isso é interessante, porque se paga um preço. Então vamos lá, turma. Olha aí, o pessoal que está dormindo aí, vamos acordar. Estamos terminando aqui. Então a sociologia, né, pergunta o que acontece com os homens, quais as regras de seu comportamento. Vou voltar lá para casa, né? A casa tem um comportamento social, tem uma etiqueta lá. Eu gosto da aula de etiqueta, pessoal. É bacana pra caramba. Etiqueta a gente está sempre aprendendo. Né? Etiqueta, não, ainda mais a gente que nasceu no barraco, ainda mais que a gente nasceu na comunidade, entendeu? Etiqueta é lindo, pessoal. Etiqueta é uma coisa maravilhosa, uma elegância no falar, uma elegância no se posicionar, uma elegância que a gente tem que ter com as pessoas. Né? Às vezes eu me vejo muito ogro, né? Muito grossão. A gente vai aprender que a etiqueta faz parte desse convívio social. Né? Então, a sociologia, e aqui eu já coloquei para causar na gente essa questão de etiqueta, né? O que acontece com os homens? Quais as regras do seu comportamento? Poxa, pessoal, hoje a etiqueta não dá mão. É uma regra de etiqueta. Antes não, né? Desse a mão para alguém, o cara não erguesse a mão para você, pô, tá me tirando, parceiro, qual é que é? Né? Falando numa linguagem mais tranquila para você, que é a linguagem que eu vou trabalhar em sala de aula, viu, pessoal? A minha linguagem é essa de sociológica mesmo, uma linguagem que a gente vai entender, e mas que a gente vai temperar. Mas qual que é o comportamento hoje? O comportamento hoje é lavar a mão toda hora, é usar máscara, é não sair para as quebradas, sabe, pessoal? Então, a gente, no que se refere ao desenvolvimento perceptivo de existências individuais como um todo, porém na medida em que formam grupos e são influenciados. Né? Então, aqui, esse é uma definição desse camarada. E aí, a sociologia é um conjunto de conceitos. Aqui eu trouxe um brasileiro, pessoal. Esse camarada é muito estudado aqui no Brasil, nas áreas de ciências sociais, tá? Carlos Benedito Martins, professor ainda, não aposentou ainda na Universidade de Brasília, tá? Uma mega universidade. Então, a sociologia é um conjunto de conceitos, técnicas e métodos de investigação produzido para explicar a vida social. Aqui não pode só o senso comum. Né? O senso comum diz assim, olha, eu ouvi dizer que a vacina, ela tem lá 56% de não dar certo. Mas espera aí. O que diz a ciência sobre a vacina? É claro que eu estou trazendo para você aqui um modelo de senso comum, porque a própria filosofia, a própria sociologia, ela parte do senso comum, e até há o Boaventura, outros sociólogos que trabalham muito com o senso comum, mas só para você entender, eu costumo dizer o seguinte, depois a gente pode estudar melhor isso em sala de aula, tá? Em outra discussão. Eu não estudei medicina. Eu não fiquei a minha vida inteira fazendo numa universidade de medicina. Então, eu confio no presidente do hospital como o Sírio-Libanês, como o do Butantan, como o do Oswaldo Cruz, como no Rio de Janeiro, né? O Instituto Fiocruz. Né? Confio neles. Então, o que é o senso comum? O senso comum é quando o senso comum toma uma dinâmica na sociedade que deixa, por exemplo, de lado a própria ciência. Né? Então, mas isso a gente vai ver, é só um reflexo daquilo que estuda a nossa disciplina. Eu espero que você esteja gostando aí, turma. E aqui, eu queria a sua atenção. É importante isso aqui, turma. Porque esses caras vocês vão estudar lá no direito, você vai estudar em economia, você vai estudar em administração de empresa, você vai estudar na psicologia, você vai estudar esse cara. Mesmo que você não vá para a academia, para um curso universitário, não tem problema. A sociologia quer formar você como um cidadão. Como que eu posso não parar numa faixa de pedestre quando tenho uma mulher, uma criança, um senhor, alguém
parado ali, mesmo que o sinal, mesmo que não esteja sinal. Né? Claro, se o sinal está verde para mim, eu vou tomar cuidado para não deixá-lo parar, né? Eu bater o carro, ou ele... Não, mas às vezes não tem sinal, e por que eu não paro? Sabe, turma? Então, a nossa ideia das ciências humanas não é só formar você para o Enem, formar você para a vida. Como que você vai ensinar, por exemplo, uma criança? Fico muito preocupado aqui no nosso bairro com a violência com as crianças. Muito preocupado. Estou no mercado, estou na feira, estou lá vendo a mãe gritando com a criança de 2, 3 anos. Se eu não vou falar aqui as palavras, mas você imagina, né? Eu gosto de fazer isso em sala de aula, fico mais à vontade. Né? Isso dói, pessoal. Como que as crianças são brutalizadas? Uma palavra que você possa dizer para mim ou eu para você, mesmo sendo professor e aluno, a gente assimila. Oh, desculpa aí, aquele dia eu estava meio nervoso, tal. Não é da minha índole, não é do meu caráter fazer isso como professor. Né? Me desculpa. O HDR, né? O pessoal que me conhece aí sabe que é humildade, dignidade e respeito. Né? Você vai ver isso na aula presencial. Né? Parece coisa de partido, mas não é. Humildade, dignidade e respeito. Esses 3 camaradas, o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, ele não é à toa que existe uma pecha sobre eles, né, da trindade da sociologia. Você vai ver esses camaradas em filosofia, você vai vê-lo em sociologia com a gente, você vai vê-lo em história, mas lá na frente, turma, vocês estudarão esses camaradas em todas essas disciplinas, essas ciências que eu falei para você, tudo bem? Então, ó, David Emile Durkheim, chamado Emile Durkheim, foi um sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social, psicologia social, falei para você, entendeu? Você estuda ele. E filósofo francês. Formalmente tornou a sociologia uma ciência, e com Karl Marx e Max Weber, é comumente citado como o principal arquiteto da ciência social moderna e pai da sociologia. Então, esses 3 caras têm uma importância monumental para a nossa disciplina, tudo bem? Assim como para a física, o Newton tem, por exemplo, e outros, né? Mas esse camarada vai ter para a sociologia. Então, o Karl Marx, né? Agora falando de o Emile Durkheim, né? Agora o Karl Marx, pessoal, esse camarada, ele mudou o mundo. Eu costumo falar para algumas pessoas que a gente precisa ver o lado bom e o lado ruim de Karl Marx, que teve. Tudo bem? E em sala de aula eu procuro ser equilibrado, mas olha só, o Karl Marx é um filósofo, ele é estudado em filosofia. Ele é um sociólogo, ele é estudado em sociologia. Ele é um historiador, ele também foi, a gente estuda ele em história, tá certo? Um economista, ele é estudado em economia. Claro, muito. Né? Não vou aqui perder um tempo para dizer para você a dinâmica do capitalismo e do comunismo. Você já, opa, você que tem uma ideia aí, que você deu uma papirada nos livros, né, e prestou atenção nos seus professores, você viu o que o mundo mudou, o mundo capitalista e o mundo comunista. Tudo bem? Karl Marx. E revolucionário socialista, claro. Né? É interessante pensar que o principal autor da causa operária, e aqui eu trago um adendo, né? Não vou deixar barato também, mas esse camarada nasceu em uma família judia de classe média, na região da Alemanha, né? E a região da Alemanha em que Marx nasceu, e o contexto histórico, que é muito importante isso, tá? São fundamentais para compreender sua biografia e seu pensamento. Teve 7 filhas, 2 morreram, se suicidaram, né? O fato de seu pai ter que se converter ao cristianismo, as dificuldades que os judeus viviam apenas por serem judeus, e aí uma questão da Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando aí de 1920, 1925, 1930, todo esse complexo que antevê a Segunda Guerra Mundial, esse movimento no mundo, né? Então o pai do Marx, ele se converte ao cristianismo porque como judeu ele morreria de fome, percebe? Então, o contexto político, a pré-revolução, as questões filosóficas do seu tempo são aspectos cruciais para compreender a sua obra. Bacana isso. E espero que você tenha aprendido que esses 3 caras são importantes, porque você certamente vai responder questões, até mesmo dissertações, né? No Enem, etc. Então, Marx é conhecido como o fundador de uma área de conhecimento dentro das ciências humanas.
Seus trabalhos versam sobre história, filosofia, economia e sociologia. É inegável a contribuição de Marx para a economia, principalmente sobre a teoria do valor econômico e com o desenvolvimento dos conceitos como o de mais-valia, você já viu isso, vai ver, se não viu ainda, em filosofia, do fetiche da mercadoria, né? Para a história, a concepção materialista é considerada um divisor de águas. Então aqui, realmente, é um divisor de águas, tá? Aquela historinha lá, né, do Karl Marx, né? A história de toda a humanidade até hoje estende a história de lutas de classe, né? Eu falo isso para o pessoal gravar, a gente, né? Por quê? Porque para ele o mundo se divide nisso, né? Na história de luta de classe, toda a existência humana, né? Então, buscando novas formas de produção e distribuição de economia, né? Então ele pensa uma saída para o capitalismo. Aliás, né? Opa, eu falei até errado aqui, eu peguei um parágrafo para baixo, mas olha só, para a história, se você estiver aí acompanhando comigo, para a história a concepção materialista é considerada um divisor, né, de águas. Pensar numa saída para o capitalismo, buscando novas formas de produção e distribuição econômica que igualasse os homens em suas condições materiais e sociais. Aquela coisa de igualdade, né? Do socialismo, depois do comunismo, liberando-os da alienação. Esse foi um dos maiores esforços da teoria de Karl Marx. Tá? A obra de Marx é quase sempre analisada a partir de suas influências intelectuais. Então a gente vê que foi um Hegel que influencia o Karl Marx, Feuerbach, também o Ricardo e o Adam Smith. Tá? Tudo isso, pessoal, porque vocês já verão isso com a gente no segundo ano, né? E também no terceiro. Tá? Mas basicamente no segundo ano. O alcance de suas obras é incomensurável, mas podemos citar a Revolução Russa, por exemplo, quase se me falha a memória agora, não sei, 75 milhões de pessoas mortas por causa da Revolução Russa, tá? Com um dos eventos relacionado ao impacto de sua obra. Seu nome está invariavelmente associado às teorias sobre comunismo, socialismo e revolução. Turma, e o Max Weber, né? Agora a gente precisa, nós falamos do Karl Marx, aliás, do Emile Durkheim, agora acabamos de falar do Karl Marx. Eu espero que você, como estudante, como gente responsável pela sua história, como capitão do seu barco, né? Falando um poema aqui do século XIX, você tem aí se orientado a ver a importância desses caras. Os outros também, mas esses muito mais. Então, olha, o Max Weber foi um importante sociólogo e destacado economista alemão. Outro alemão, turma. Suas grandes obras são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade. Dedicou sua vida ao trabalho acadêmico. Por que eu trago essas informações? Para você verificar a importância desses caras na sociologia. Né? Estuda esses caras na sociologia, na academia você vai estudar. Então a gente já trouxe aqui, porque é muito importante essa formação sua, e essa vontade de querer aprender também, independente, pessoal, porque aqui eu dei um referencial para você, mas você pode aí continuar isso, continuar suas leituras, já ter uma curiosidade sobre esses autores e buscar, né, para a sua formação pessoal, a sua autoformação, tudo bem? Então, olha só, escrevendo sobre vários assuntos, como o espírito do capitalismo, as religiões chinesas, por fim mostrou que a reforma protestante havia criado, em alguns países ocidentais, uma cultura social mais favorável ao desenvolvimento econômico capitalista, predominante. Tá? A gente vai discutir isso, essa ética dele, né, como que ele vê essa questão da Igreja Católica e os protestantes, como que isso favorece um e desfavorece o outro, qual o espírito que está por trás de um, que estaria por trás de outro. Isso é uma discussão sociológica muito interessante. Em termos gerais, o Max Weber procurou compreender a inter-relação de todos os fatores que influíam para a construção de uma estrutura social. Então, por exemplo, eu lembro da minha faculdade de Direito que a minha professora ensinava lá fato, valor e norma, só do Emile Durkheim. Eu decorei fato, valor e norma. Né? Então, às vezes a gente pega a gente vai ver isso em sala de aula, o que significa fato, o que significa valor, o que significa norma,
Mas, por isso a gente trouxe e apresentou esses camaradas para vocês, esses autores, esses cientistas. Tá? Em termos gerais, Marx Weber procurou compreender essa inter-relação de todos os fatores que influíam para a construção de uma estrutura social. Ele vai falar muito sobre estrutura social. Tá? E, em particular, reivindicou a importância de elementos culturais e a mentalidade coletiva na evolução histórica, contestando a exclusiva determinação econômica defendida por Marx e Engels. Aqui ele vai fazer um contraponto ao Marx, ao Engels. Tá? Pessoal, está terminando aqui, ó. Eu acho que já terminou. A última aqui, finalizando, o fim do começo. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero mesmo. Espero que você tenha curtido isso. E eu deixei aqui um link, né, para você, independente da sua religião, do seu credo ou não religião. A gente trabalha muito tranquilamente com relação, tanto na filosofia quanto na sociologia. Eu estou falando da sociologia, mas o professor Gilvan também, com relação a essa questão. E eu deixei aqui um link para você aqui, ó, do arquirrival, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Se você quiser escutar, dá uma clicada aqui, copia esse link, se você não conhece. Se você conhece, veja que a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida, que nem sempre a sorte é sorte, é muito mais questão de trabalho, muito mais questão de suar a camisa, muito mais de valorizar, e aqui eu estou terminando, pessoal, mesmo, tá? De concluir que você é responsável pela sua própria sorte. É você que produz a sua própria sorte. É você que produz o seu próprio caminho. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu acredito que muitos de nós aqui, professores, a gente não chegou aqui, não foi fácil chegar em casa 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, ter que dormir, acordar no outro dia 4 horas da manhã, 5 horas, para pegar no trabalho, levar a nossa marmita, enfim, pessoal, só aí vocês conhecem, não vou gastar muito tempo com isso, tá? A gente está aí, todo mundo lutando, né? Mas essa música tem uma questão também importante, né? Que ela fala de que muitas vezes a sorte não é sorte. A sorte é uma questão de Deus. Uma questão de Deus na nossa vida. Eu queria deixar isso para você, que você tenha um bom ano abençoado, que você tenha um ano com muita responsabilidade social, né? Que você saiba que é preciso usar gel e lavar. Gel, pessoal, o governo mandou de tonelada. Nós temos um tanque de gel aí para gastar com vocês, né? A nossa máscara e o seu compromisso social e o seu compromisso com o seu estudo, com a sua vida de estudante, com o seu compromisso com o seu futuro e o seu compromisso com a gente também em sala de aula, tudo bem? Valeu, muito obrigado. Eu vou parar de gravar, tá bom, pessoal? E aí, depois no chat, eu respondo as questões que vocês quiserem, tá legal? Obrigado, valeu. Um grande abraço para vocês. Se cuidem, hein? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Valeu, rapaziada. O Mitch. Isso não. Tá limitando quanto, então? Porque tinha 41 só. Não é isso. Não. Professor. Dele, né? Eu tinha gente. Então, mas quando você está apresentando, você não acaba